Olá, que bom saber que nós estamos nos encontrando aqui por este canal. A minha intenção é que nós tenhamos aqui neste lugar um momento onde nós podemos nos encontrar com o Senhor e refletir na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Eu quero começar essa reflexão perguntando para você como você classificaria a sua relação com Deus. Quando você vê alguma coisa linda aí na natureza, ou mesmo de uma grande obra de alguém, de um ser humano, você consegue ligar essas ações, essas coisas lindas com o Deus Criador de todas as coisas? No teu dia a dia, nas pequenas e grandes ações, você tem dado a Deus o crédito, aquilo que lhe é devido? Sabe que existem muitas formas de nós colocarmos Deus, alguém presente e real na nossa vida. Existem muitos argumentos, muitas evidências que comprovam ou que demonstram a veracidade das Escrituras e a existência de um Deus eterno, Criador de todas as coisas e que tem tudo sob o seu controle. Alguns dos físicos chamam alguns argumentos, as evidências, por exemplo, argumentos antrópicos. Não sei se você já ouviu falar disso. Eu estava estudando recentemente sobre os argumentos antrópicos. Esse é um nome que se dá à tentativa de provar, um nome bonito, um título bonito para mostrar que o universo ele foi ajustado, muito bem ajustado, ele foi planejado para a vida aqui na Terra. Dentre as dezenas de argumentos antrópicos, eu poderia citar pelo menos uns 3, como por exemplo a quantidade de oxigênio que existe na atmosfera, de carbono, a própria gravidade. Se nós tivéssemos uma mínima alteração em qualquer um desses 3 elementos que eu mencionei agora, por exemplo, mais oxigênio do que nós temos hoje, nós todos veríamos incêndios acontecerem de maneira assim espontânea em qualquer lugar. Seríamos queimados. Se tivéssemos menos oxigênio, nós morreríamos sufocados. O gás carbônico é a mesma coisa, o carbono é a mesma coisa. Com menos carbono as plantas não se desenvolveriam. Nós também seríamos sufocados. Com mais carbono viveríamos uma espécie de efeito estufa gigante e também seríamos queimados. E quanto à gravidade? Qualquer mínima alteração na gravidade e nós não teríamos mais o sistema solar como nós temos hoje. Ou seja, deixaríamos de existir. São muitos os argumentos da física que procuram mostrar para a gente que de fato Deus ele é real. Existe alguém que planejou todas as coisas. Eu vou ler para vocês uma frase de um dos grandes cientistas de todos os tempos, Sir Isaac Newton, que disse o seguinte na sua obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Esse belíssimo sistema no qual estão o Sol, os planetas e os cometas somente poderia proceder do desígnio e do poder absoluto de um ser inteligente e poderoso. Que grande verdade! Não tem como, a própria Bíblia fala isso no livro de Romanos, não tem como você olhar para os céus e não reconhecer que existe um Deus criador e dono de todas as coisas. Mas preste atenção no que eu vou dizer agora, porque agora a gente vai se encaminhar para o ponto que eu entendo ser mais importante na mensagem que eu resolvi compartilhar com você por aqui. Por mais que os argumentos racionais tenham o seu lugar, eles não significam nada quando você compara com a sua experiência pessoal e real com Deus. A sua experiência com Deus, ela é individual, ela é intransferível. Eu posso até, de repente, ouvir o seu testemunho e achar bonito o quanto você fala de Deus ou a maneira como você fala de Deus. Mas eu não tenho como experimentar Deus pela sua experiência. Eu tenho que buscar Deus por mim mesmo. E a grande pergunta é, como encontrar Deus na nossa busca por Ele? A própria Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E a pergunta que eu faço para você é, você tem buscado ao Senhor de todo o seu coração? Existe um texto lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7 e o versículo 14, que traz para nós uma espécie de fórmula para o sucesso na nossa busca por Deus. E eu quero ler para você esse texto, 2 Crônicas 7 e o verso 14, que diz assim:
se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, diz o Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Existem algumas palavras que precisam ficar bem claras para a gente nessa compreensão do que significa realmente termos uma experiência real com o nosso Deus. O Senhor começa dizendo que nós precisamos nos humilhar. Se o meu povo se humilhar, diz o Senhor, e orar. O que significa se humilhar na presença de Deus? Você alguma vez na sua vida já se humilhou na presença de Deus? Essa palavra é forte, tem muita gente que acha isso um exagero. Como assim se humilhar? Você não tem que se humilhar diante de ninguém, mas diante de Deus é diferente. Você não tem que se humilhar diante de outras pessoas, mas Deus, Ele é simplesmente o dono do universo, Ele é o Criador de todas as coisas. Por que não, quando nós nos achegarmos a Deus, nós reconhecemos a nossa limitação em comparação com Deus tão grande? Nós só somos grandes e de fato capazes, com uma mente capaz de fazer tantas coisas. O ser humano é tão extraordinário porque Deus nos fez assim. Ele é infinito, Ele é eterno, Ele é poderoso. E no momento que você e eu nos achegamos à presença desse Deus, é necessário que nós nos acheguemos a Ele com o reconhecimento de que estamos na presença do grande Deus eterno e soberano. Você tem buscado ao Senhor dessa forma? Você tem se ajoelhado na presença de Deus e não se contentado com uma oração fria e vazia? Eu li recentemente de um livro de um autor chamado Naor Pedrosa, e ele diz o seguinte: nós não podemos nos contentar com a oração dos olhos secos. Pelo contrário, a nossa oração ela deve estar envolvida ou embebida de clamor, de luta espiritual, de reconhecimento de que, de fato, nós dependemos desse Deus extraordinário. Então, um primeiro grande passo para a gente ter uma experiência real com Deus é que nós precisamos nos humilhar na presença dEle. E o texto fala mais, me buscar e se converter. Qual é o sentido dessa busca por Deus? Para um pouquinho para pensar, meu querido irmão, minha querida irmã, para um pouquinho para pensar nas coisas que você realmente quer. Quando você quer algo, você busca esse algo. Você se esforça para alcançar esse objetivo. Se você quer se formar aí na faculdade, numa pós-graduação, ou você quer alcançar, quem sabe, uma promoção no seu emprego, você se esforça, você busca, você vai atrás. Quando a Bíblia fala que eu preciso buscar ao Senhor, eu tenho a impressão, querido amigo, que talvez a gente precise ter mais disciplina nesse momento de oração. Talvez realmente, num primeiro momento, colocar lá o relógio e falar: Senhor, eu quero orar ao Senhor, eu quero lhe buscar por tantos minutos, por meia hora, por uma hora, na presença de Deus. Sabe que é exagero isso? Eu creio que não. Afinal de contas, estamos falando da nossa conversa com o nosso Criador. Agora, essa busca, essa oração, esse se humilhar diante de Deus, ele traz como resultado a última palavra dessas 4 que estão mencionadas aqui, da nossa reação em direção a Deus, que é a conversão. E o que é se converter? A conversão é a mudança de direção. Eu vinha num lado, eu vinha me encaminhando para a direita, e de repente eu encontro uma verdade. Eu me encontro com o Senhor nessa busca, nessa oração, nesse clamor, nesse se humilhar diante de Deus. E eu reconheço que eu preciso mudar. E essa mudança faz parte também de uma busca intensa pelo Senhor. A gente não pode, aqui nessa mensagem, migrar para outros assuntos, mas eu quero apenas lançar uma pimentinha aqui. Tem muita gente que fala que a salvação é pela graça, portanto, não há nada que você precise fazer para ser salvo. E eu concordo com isso. Só que essa afirmação, ao mesmo tempo que ela é tão verdadeira, ela gera más interpretações. A Bíblia fala que esse Deus que nos salvou, que morreu por nós na cruz do Calvário, Ele nos transforma à medida que nós o contemplamos. Quando você olha para Jesus,
você vai sendo transformado e cada dia se torna mais parecido com Ele. E é por isso que o texto fala em 1 Crônicas 7,14, que esse humilhar, essa oração, essa busca pelo Senhor deve gerar conversão. Deve gerar mudança na maneira como você trata os seus filhos, a sua esposa ou o seu esposo, os seus colegas de trabalho, a maneira como você posta nas redes sociais, como você reage nas redes sociais, a maneira como você vive, ela é sim transformada, mudada pelo Deus que está agindo no nosso coração. Aí vem a resposta de Deus. Após essa conversão, o Senhor Deus diz assim: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que Deus maravilhoso! Esse Deus que ouve a nossa oração, Ele ouve dos céus a nossa oração, Ele perdoa os nossos pecados e Ele sara a nossa terra. Isso significa dizer que Ele atua nesse processo da transformação. Ele traz paz ao nosso coração. Eu quero compartilhar com vocês, para a gente encerrar essa reflexão, algumas frases interessantes que me chamaram a atenção falando exatamente sobre a oração. E olha só o que disse Charles Spurgeon: eu preferiria ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. O grande pregador Charles Spurgeon, ele afirmou que é melhor ter alguém que ora com fervor do que um grande pregador. A oração tem um poder que é incomparável. Olha essa outra frase de Samuel Chadwick. Ele disse o seguinte: a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele, o Satanás, ele não teme tanto os estudos, nem o trabalho e nem a religião daqueles que não oram. Ele ri de nossa labuta, zomba de nossa sabedoria, mas ele treme quando nós oramos. Você quer ver a sua vida ser transformada? Você quer ter as coisas acontecendo de um jeito que você percebe que Deus está agindo por você? Querido irmão, querida irmã, querido jovem, gaste mais tempo em oração. Coloque os seus joelhos no chão. Ore a Deus, faça como fazia Daniel. Ore ao Senhor, clame a Ele por suas bênçãos, não para obter nada na troca, mas porque você quer ser realmente amigo de Deus. Sidlow Baxter disse o seguinte: os homens podem desdenhar nossos apelos, rejeitar a nossa mensagem, podem se opor aos nossos argumentos, podem nos desprezar, mas nada podem fazer contra as nossas orações. As nossas orações são, sem nenhuma dúvida, a nossa principal arma na luta contra o inimigo. Resistir ao diabo, diz o livro de Tiago, e ele fugirá de vós. Ellen White diz no livro Caminho a Cristo, página 70, consagrai-vos a Deus pela manhã. Fazei disto vossa primeira tarefa. Seja a vossa oração, e aí ela traz para a gente um exemplo de oração. Toma-me, Senhor, para ser inteiramente teu. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. E ela continua dizendo, essa é uma questão diária. Cada manhã consagrai-vos a Deus para esse dia. Submetei-lhe todos os vossos planos para que se executem ou deixem de se executar, conforme o indique a sua providência. Assim, dia a dia, podereis entregar às mãos de Deus a vossa vida, e assim ela se moldará mais e mais segundo a vida de Cristo. Querido irmão, querida irmã, querido jovem que está me assistindo aqui, não se contente com a oração dos olhos secos. Não se contente com a oração rasa. Seja você um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, eu não sei quem está me ouvindo agora, mas seja você uma pessoa de oração, de vida intensa com Deus. Aprenda a orar, aprenda a viver essa intensidade com o Senhor. Clame a Deus por suas bênçãos. E eu tenho certeza que o Deus do céu, Ele vai ouvir você. Que Deus esteja contigo, esteja abençoando a tua vida e a tua família. Eu gostaria de convidar você para a gente orar agora, clamando a Deus, pedindo que Ele realmente trabalhe no nosso coração. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, o nosso muito obrigado a Ti, Pai, por Tuas bênçãos, por Teu poder. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nunca desiste de nós.
Tantas vezes, Senhor, nós temos falhado, tantas vezes nós temos deixado de lado essa ferramenta tão poderosa que o Senhor colocou à nossa disposição, que é uma vida de oração. Nós queremos orar mais, nós queremos nos humilhar na Tua presença, te buscar, orar e nos convertermos, meu Deus, para nos tornarmos mais parecidos com o Senhor. Que a nossa vida de oração faça de nós, de cada um de nós, pessoas mais parecidas com Cristo, que amem mais o seu semelhante, que preguem a Tua mensagem com fervor, que creiam de verdade, nós todos que possamos crer de verdade que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que muito em breve o Senhor vai voltar para nos buscar. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, pedimos que continues com cada um dos meus amigos e irmãos que estão me acompanhando nesse momento através deste canal. Nós oramos em nome e pelo amor de Jesus. Amém, Senhor.